que as emoções negativas impactam no processo de emagrecimento após a bariátrica? Quando a gente fala de emagrecimento, a gente pensa muito no nosso corpo, no externo. E se fosse só isso, só uma alimentação, só uma atividade física, a gente não tinha passado por tudo que a gente passou antes da bariátrica, todas as tentativas de emagrecimento. E eu posso te dizer que esse foi um erro meu. Eu nunca olhei para dentro, nunca prestei atenção nas minhas emoções, no que eu estava sentindo e como eu poderia descontar isso na comida, por exemplo. Ou até mesmo como as minhas emoções ruins, elas poderiam interferir na minha saúde mesmo, física. Isso estava muito distante. Por isso que com o conhecimento, com o autoconhecimento, a gente vai trazendo a consciência de que tudo isso interfere num processo de emagrecimento. E ainda mais depois da bariátrica, que é um processo tão importante assim. Então você já parou para refletir como que andam suas emoções? Como que tá aí dentro do seu coração, da sua mente? Pensamentos negativos, eles geram ondas negativas. Então você já parou para perceber quando uma coisa não tá legal, quando uma coisa tá muito ruim, em alguma área da sua vida, tende a acontecer várias outras coisas ruins nas outras áreas da sua vida também. Se a gente fizer um estudo de consciência, aí a gente começa a prestar atenção e falar, é verdade, eu não estava legal no trabalho por uma determinada situação, cheguei em casa, estava ruim também, enfim, começa a virar uma onda, uma bola de neve de acontecimentos ruins vindo de uma situação negativa. A gente acaba repetindo esse ciclo. E quando a gente está num estado de estresse, por exemplo, é ativado no nosso cérebro um gatilho chamado de luta e fuga. É mais ou menos assim. Você tá numa floresta e aparece um leão, você entra num estado de estresse muito, muito, muito alto, o teu cérebro ele vai acionar esse gatilho de luta e fuga. Ou você corre, ou você luta contra aquela ameaça. E quando a gente passa por uma situação de estresse, é a mesma coisa. Então, quando esse gatilho é despertado e a gente tenta lutar contra esse estresse, geralmente é aí que a gente perde o controle. Geralmente é aí que a gente toma ações precipitadas, porque a gente quer lutar contra. Ou até mesmo no instinto de proteção, a gente quer fugir, quer sair daquela situação, ir embora. Então a gente pode também tomar determinadas ações não tão legais assim. E como que isso interfere no nosso físico e no nosso estado mental? Quando a gente está num alto nível de estresse, o nosso corpo ele libera toxinas, o cortisol ele fica muito elevado. E isso a médio e longo prazo pode sim ocasionar doenças crônicas, como diabetes, como câncer e também a obesidade. É importante dizer e é importante a gente perceber que em uma situação dessa, quando o gatilho ele é acionado de luta e fuga, algumas pessoas elas tratam isso de uma maneira diferente no modo de estresse, que é se calando, absorvendo aquilo para elas. E isso vai entrando no estado de soma que o nosso corpo ele reage. Quem nunca passou por uma situação de estresse e ficou com dor de estômago, passou por alguma dermatite, alguma alergia, herpes, enfim, tudo isso por questões emocionais. Então é aí que o nosso corpo ele nos dá sinais de que alguma coisa interna não está legal, não está caminhando bem. Isso é um processo tão sutil que a gente pode viver assim meses, anos, repetindo ações ruins ou carregando essa emoção com a gente, e isso vai, somando e a gente nem percebe. Diferente, por exemplo, de um alimento que a gente sabe que, por exemplo, estamos com celulite porque a gente está comendo muito doce, eu tô inchada, retendo líquido porque eu tô deixando de beber água. A gente consegue, à medida em que a gente vê no nosso corpo,
perceber e entender que a alimentação não tá legal, por isso que tá gerando um estado ali de inflamação, né, um estado crônico. Agora, com as nossas emoções, isso é muito sutil, a gente não consegue enxergar, né? A gente percebe, muitas vezes a gente não sabe o que é aquele sentimento e como lidar com aquela emoção que acaba desencadeando todas essas toxinas dentro de nós que também vão se acumulando e em médio e longo prazo, sim, pode mexer com o estado físico realmente da nossa saúde. Para pensar, quantas pessoas você conhece, por exemplo, que tinha um astral super legal, uma energia super boa, que de repente entrou num nível de estresse tão grande, eu vou utilizar o trabalho aqui como exemplo, que você não reconhece mais essa pessoa. Essa pessoa não tem mais brilho no olhar, ou essa pessoa envelheceu, ou essa pessoa engordou, emagreceu demais, tem tudo isso também. E são todos esses meios de ações que o nosso corpo e o nosso emocional vão trabalhando e que isso é externalizado de alguma forma. Por isso que a gente controlar o nosso estresse, ele é muito importante, essa ação. E como que a gente faz isso? Se conhecendo, autoconhecimento e técnica de mindfulness. A gente vai falar em outro vídeo sobre algumas técnicas de mindfulness, só que hoje eu já vou passar uma dica nesse vídeo para vocês sobre respiração. Às vezes, quando a gente está num estado de estresse, a nossa respiração ela começa a ser curtinha, né? E isso que acontece, realmente não leva oxigênio para todas as nossas células, para o nosso cérebro, e a gente tem ações de descontrole. Quando a gente aprende a respirar em situações assim de alto estresse, mas eu digo mais, no nosso dia a dia, nos preparando já para uma situação de estresse onde a gente tenha essa questão de se controlar, onde a gente precisa se controlar, isso fica muito mais fácil. E é super fácil, gente. E eu vou falar assim, de conhecimento próprio. Eu sempre fui uma pessoa muito explosiva, sempre fui uma pessoa realmente que ativava muito meu gatilho de luta e fuga, e na maioria das vezes eu lutava. Então, respirar pra mim, me conhecer, participar desses processos de autoconhecimento, pra mim foi muito difícil. E hoje ele é essencial no meu dia a dia, realmente para eu não sair do meu eixo ou sair o mínimo possível. E eu comecei fazendo essa técnica simples de respiração. A gente não dá a importância devida para a respiração e é um processo tão, né, no nosso automático que a gente não se percebe. Hoje eu faço isso muito com as minhas filhas também. No momento de estresse, de choro, eu pego elas no meu colo e vamos respirar com a mamãe. E solta, respira e solta, e elas já vão se acalmando, a gente fica ali no estado presente uma com a outra, então a respiração, ela realmente ajuda. E como que a gente vai respirar numa situação dessas e no nosso dia a dia? Porque quando isso vira um hábito, a gente vai se preparando melhor para em uma situação de estresse, a gente saber se controlar. E é muito fácil. A gente vai respirar em 4 segundos e vai soltar em 6. Dessa forma. Soltar em 6. De novo. E assim, a gente não precisa fazer isso por meia hora, 20 minutos. Comece fazendo isso todos os dias, 5 minutos. Já é o suficiente. E você vai percebendo que na primeira semana vai ser difícil, porque você vai fazer isso, tua cabeça não vai parar. E a gente precisa se aquietar pra gente ter o autocontrole. Mas faz isso uma semana, na segunda semana isso vai estar melhor instalado. Na terceira semana, então, você vai estar muito mais presente e podendo se controlar mais num estado realmente de estresse. E quando isso acabar sendo normal para você, você vai inserindo outras técnicas de mindfulness, de autoconhecimento, que a gente vai tratando e falando aqui nesse canal. Me conta aqui
como que tá as suas emoções, se você tem essa noção que para você mudar o externo, você primeiro tem que olhar para dentro, olhar para si, dar importância para o que você está sentindo, externalizar isso de alguma forma. E me conta aqui também se você já sabia se as suas emoções negativas, elas têm um impacto fundamental e importante no processo de emagrecimento após a bari.